Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título Aviva, ó Senhor, a tua obra. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Abacuque profetizou os oráculos de Deus para Judá, denunciando os pecados desta sociedade no âmbito espiritual, moral e social, bem como anunciando o juízo de Deus sobre este reino através do exército babilônico. Diante deste contexto, o profeta pediu misericórdia ao Senhor e realizou uma oração intercessora por um avivamento na obra do Senhor. Nesta lição, veremos no ponto 1 a síntese biográfica do profeta Abacuque. No ponto número 2 da lição, conheceremos o teor da mensagem do livro do profeta Abacuque. E finalizando então o nosso estudo, interpretaremos a oração intercessora do profeta Abacuque. Item número 1 da lição, a síntese biográfica do profeta Abacuque. Abacuque, profeta de Deus e também músico, cujo nome significa abraço de amor, por ordenança do Senhor, foi chamado a pregar no período de 609 a 598 a.C., para o Reino do Sul, Judá, no que concerne à anunciação dos pecados desta nação e ao iminente domínio babilônio sobre Judá. No livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 1, diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. No ponto número 2 da lição, nós vamos agora tratar sobre o teor da mensagem do livro do profeta Abacuque. Em síntese, nós podemos dividir a mensagem do livro de Abacuque em 3 partes. E a primeira parte é relativa às queixas de Abacuque e à resposta de Deus. Abacuque, muito insatisfeito com a indiferença do Senhor ao seu clamor por justiça divina contra o reino de Judá, retrata a degradação moral e espiritual deste reino, no que concerne a uma sociedade cheia de violência, cheia de opressão, litígios, injustiças, soberba e corrupção, onde sempre os maus levavam vantagem sobre os bons, e a justiça era deturpada. Em linhas gerais, o profeta então pergunta a Deus se os israelitas não seriam punidos por causa disso. Abacuque, capítulo 1, versículos 2 ao 4, diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é, então, torcida. Tanto o profeta pergunta a Deus se os israelitas não seriam punidos. Em contrapartida, então, a esta queixa do profeta, a esta pergunta, Deus responde a Abacuque dizendo que enviaria um povo cruel e violento, organizado com um poderoso exército conquistador de terras, no caso, a Babilônia, e com um aparato militar que espalha medo e terror para as nações, com o objetivo de punir Judá. Capítulo 1, versículos 5 ao 11, diz assim a palavra do Senhor:
Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, no caso aqui os babilônios, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujos poder é o seu Deus. Com esta resposta, Abacuque fica então extremamente intrigado e indaga novamente a Deus se ele também iria punir os babilônios, pois não entendia como uma nação ímpia, cruel, sanguinária, no caso a Babilônia, poderia fazer justiça contra Judá, o povo de Deus, parecendo-lhe então isto injusto, principalmente como uma decisão de um Deus puro, santo, justo e eterno. Abacuque, então, não entendeu como que uma nação ímpia iria punir os israelitas. Abacuque, capítulo 1, versículo 12 ao 17, diz: Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus? Ó meu santo, não morreremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina? Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Então aí a primeira queixa de Abacuque com relação a, a essa questão de uma punição vir a partir da Babilônia, que dominaria então Israel. Num segundo momento, o Senhor então responde ao profeta Abacuque sobre esta intriga dele, sobre este incômodo. Então o profeta Abacuque sobe à torre de vigia à espera da resposta de Deus, que lhe ordena que escreva em grandes tábuas. Seguinte mensagem: os maus não terão segurança. As pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. O objetivo da escrita desta mensagem que Deus determinou em grandes tábuas era de que até mesmo quem passasse correndo pudesse ler com facilidade esta mensagem. Que mensagem? Vou repetir. Os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus.
Isso tipifica, então, a condição de que a aplicação disciplinar de Deus se estenderia tanto a Judá como também a Babilônia. Mas que naquele momento a disciplina recairia sobre Judá, ainda que Deus se utilizasse de um povo ímpio para este objetivo de punir Judá pelas suas iniquidades. Deus também diz ao profeta que o justo deve viver pela fé e não pelo que contempla com os olhos, com a situação. Abacuque, capítulo 2, versículos 1 ao 4, diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ela ajunta para si todas as nações e congrega então todos os povos. Então, conforme essa sentença do Senhor, a cidade de Jerusalém foi destruída e o povo de Deus foi levado em cativeiro para a Babilônia. E com este ensino disciplinar, lá no cativeiro começaram a ter saudades da pátria e do tempo em que adoravam ao Senhor no templo. E isso é manifestado entre eles no Salmo 137, quando ele diz assim: Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu te me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferi eu Jerusalém à minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Pois diziam: arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que has de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-las contra a pedra. Portanto, aí nós temos esta saudade da pátria e do tempo em que os israelitas adoravam ao Senhor no templo. Um terceiro momento é a justiça de Deus sobre a Babilônia. Então, o Senhor, no desenvolvimento do capítulo 2 de Abacuque, ele vai realizando essa justiça, os 5 ais conhecidos sobre a Babilônia. E aí o Senhor diz: ai contra a ganância. Primeiro ponto: os gananciosos babilônios se enriqueceram à custa da tomada das riquezas dos povos conquistados de forma agressiva. Porém, num futuro próximo seriam despojados destas riquezas da mesma forma pelos povos despojados por eles. Neste contexto, consagra-se a lei da semeadura,
O que se planta é o que se colhe. Uma lei extensiva a toda a humanidade. Então, Abacuque, capítulo 2, 6 a 8, fala exatamente este ai contra a ganância dos babilônios. No segundo ai, nós temos o ai contra a cobiça, a crueldade e a autossuficiência dos babilônios. Os cruéis babilônios, pela cobiça, acumularam bens roubados em suas casas, pondo a confiança de que nas riquezas obteriam toda a proteção e invulnerabilidade contra os inimigos. Nesta situação, pessoas que roubam serão envergonhadas e terão muitos inimigos, conforme Deus falou através do profeta Abacuque. No capítulo 2, do versículos 9 ao 11, o Senhor fala isso. Ai contra a cobiça, crueldade e autossuficiência. No terceiro ai, Deus proclama o ai contra crimes e injustiças. Os injustos babilônios cometeram horrendos crimes e injustiças, se utilizando de trabalho forçado para a realização de monumentais construções. Nesta condição, o Senhor promete destruí-los pelo fogo e que a terra se encheria do conhecimento da glória de Deus. Abacuque, capítulo 2, versículos 12 ao 14, o Senhor pronuncia esse ai contra crimes e injustiças. O quarto ai foi contra os babilônios relacionados a bebedices, a imoralidades e também a violência. Os imorais babilônios se embriagavam com vinho, cometiam toda sorte de imundícias sexuais e praticavam muita violência para com os povos conquistados, destruindo até mesmo a natureza e a vida dos animais. Neste contexto, os babilônios seriam destruídos pela destruição da natureza e teriam medo dos animais. Abacuque, capítulo 2, versículos 15 ao 17, está aí o pronunciamento de Deus sobre este quarto ai contra bebedices, imoralidades e violências. Depois nós temos o último, que é o ai contra a idolatria. E nesse caso, os idólatras babilônios faziam ídolos de madeira para serem adorados. Porém, estes ídolos não podem andar, falar, nem fazer milagres. Portanto, aí o Senhor fala para Abacuque esta relação de iniquidades, de pecados, e os babilônios, através desses 5 ais, seriam também punidos. Corroborando então com aquilo que o Senhor mandou Abacuque escrever em tábuas com letras grandes. Os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. No terceiro ponto da lição, nós vamos falar sobre a oração intercessora do profeta Abacuque. Então, em vista disso, os israelitas no cativeiro babilônio, exilados da sua terra, os babilônios, na historicidade daquele povo, seriam dominados pelos persas, ou seja, destruídos conforme os ais pronunciados pelo Senhor ao profeta, e aí o profeta Abacuque, ele suplica por um avivamento, né? Frente a este contexto aí que nós acabamos de mostrar. Então, é a oração intercessora de Abacuque. Ele suplica para um reavivamento. O profeta ora ao Senhor, enaltecendo os seus prodígios no meio do povo, e suplica por um avivamento e também pela misericórdia do Senhor. Abacuque, capítulo 3, versículos 1 ao 2, diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faz-a conhecida a tua ira. Lembra-te da misericórdia. Ele faz aí 2 súplicas, né? Aviva a obra, Senhor, e também tem misericórdia de nós. E aí
Uma outra temática dessa oração é a tranquilidade do profeta do Senhor, ou seja, a tranquilidade do profeta Abacuque frente a essa confiança em Deus. Abacuque, ele enaltece então o poder do Senhor sobre todos os reinos e do planeta Terra e os elementos da natureza, estando Deus então no controle de tudo, bem como a sua disposição em guardar e proteger o seu povo. Esta era a confiança do profeta. E protegeu o seu povo dos inimigos, o que trouxe então uma tranquilidade na alma do profeta. O profeta se tranquilizou porque tinha absoluta certeza que Deus guardaria e protegeria o seu povo. No Abacuque capítulo 3, versículos 3 ao 16, diz assim, ó: Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. Sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz. Raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abalam. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cussã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a tua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas tuas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, calcas aos pés as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobrem de todo o fundamento. Trapaças a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Portanto, aí, Abacuque enaltece então este poder inigualável, supremo do Senhor e também coloca um voto de confiança de que Deus vai guardar os israelitas e com isso vem uma tranquilidade, um refrigério na alma do profeta. O profeta, então, na sequência, ele manifesta uma alegria. Ele manifesta uma alegria diante de Deus. Por quê? Porque Abacuque ele manifesta que mesmo que venha a vivenciar circunstancialmente na calamidade, ele sempre louvará o Senhor, dando-lhe graças, como oração alegre por ser servo e profeta do Senhor. Alegre por ser servo e profeta do Senhor. Abacuque 3, 17 e 18 diz: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação.
Na sequência, o profeta ele exerce a fé racional, a fé sobrenatural diante de Deus. Abacuque demonstra a sua fé racional e sobrenatural, colocando a sua confiança em Deus, onde ele estará sempre firme e seguro. Quando diz no versículo de número 19: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Portanto, aí, neste terceiro capítulo do livro de Abacuque, nesta oração intercessora, registrada no Salmo, aliás, registrada neste capítulo de número 4, ele suplica por um avivamento e pede misericórdia ao Senhor. Ele se tranquiliza porque tem a confiança de que o Senhor irá proteger e guardar o seu povo. Ele está numa alegria incomensurável diante de Deus por ser servo do Senhor e fazer parte do povo do Senhor. E ele exerce, então, esta fé racional e sobrenatural, isso na oração. Então, nesta oração intercessora de Abacuque, podemos identificar as condições que permeiam a aproximação de avivamento. E quais são essas condições de um avivamento espiritual começar a ser realizado? É o que nós estudamos na primeira lição deste trimestre, que foi, primeiro, a vivência. Quais são, vamos dizer assim, as condições que permeiam um avivamento? Primeiro, a vivência de uma crise moral e espiritual no reino de Judá, o que foi manifestado pelo profeta no capítulo 1 do livro dele, de Abacuque. A humilhação, pedido de misericórdia do profeta Abacuque diante de Deus. Ou seja, ele se humilhou e então pediu misericórdia, humilhação, se prostrar diante do Senhor. E por último, uma oração intercessora permanente, como súplica por um avivamento espiritual. Aviva a tua obra, ó Senhor, foi o que o profeta realizou nesta oração. Então, estas são as condições para o avivamento. A vivência de uma crise, a humilhação diante do Senhor e a oração permanente, uma oração intercessora permanente. Concluindo, então, a nossa aula de hoje. Abacuque teve uma profunda intimidade com Deus e aprendeu do Senhor dois preciosos ensinamentos, onde o primeiro foi que Deus é soberano e realiza o que quer, na hora que quer, ao seu modo, não nos cabendo questionar os seus desígnios. E o segundo foi que o justo sempre viverá pela fé e que pela oração é que vem o avivamento espiritual do Senhor. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição de número 1, iniciando o segundo trimestre de 2023. E a lição 1 é o livro de Salmos. Vamos estudar o livro de Salmos durante todo o trimestre. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.